Olá, crianças do quarto ano, beleza? Vamos dar início a mais uma videoaula na disciplina de História. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Que assunto é esse? Nós vamos falar hoje sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, certo, crianças? A data de hoje, 13/8/2020. Então, vamos iniciar o nosso conteúdo de história. Nós vamos hoje conhecer um pouquinho, entender a chegada dos portugueses ao Brasil. Eu trouxe essa imagem para que vocês possam observar. É uma imagem que ela é diferente do que está no livro de vocês, mas tem a mesma simbologia, ou seja, o mesmo significado. Está retratando a chegada dos portugueses ao Brasil. A saída de Portugal. Nessa imagem, os portugueses estão saindo da onde? De Portugal, em busca de novas terras, pois o rei de Portugal, esperto, já desconfiava que existiam terras desconhecidas. Foi iniciada a navegação. Portugueses e mais portugueses navegam pelo mar aberto. Antes de chegar à Baía de Todos os Santos, em direção à terra firme, muitos morreram em algumas naus. Esse nau significa, como se fosse uma abreviação de navios, afundaram no mar. Nessa imagem aí, prestem atenção, tá? Observe o encontro com os índios. Os portugueses chegaram na Baía de Todos os Santos e tiveram o primeiro encontro com os índios. Eles ficaram assustados e só observaram, O susto foi para ambos. Ficaram se olhando, encantados, Era uma cena de encantamento. Então, o início do século XV teve grande desenvolvimento náutico. Liderado por quem? Lembro lá das grandes navegações? Liderado por Portugal e pela Espanha. Por causa de quê? Por causa das grandes navegações. Na busca por encontrar uma nova rota para o Oriente, Portugal foi contornando o continente africano até chegar às Índias e estabelecer grande controle sobre ele. Esse fato facilitou o quê? Facilitou a expansão dos domínios do reino português. Portanto, criança, entendam, as viagens marítimas que os portugueses realizavam eram documentadas por um escrivão e pelo comandante que escrevia seu diário de bordo. Graças a esse documento, temos hoje descrições importantes sobre a viagem de quem? Sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral. Vocês conhecem esse cara? Já ouviram falar dele? E a sua chegada às novas terras, do outro lado do Oceano Atlântico. No ano de 1500, Dom Manuel, quem era Dom Manuel? O rei de Portugal, preparou uma esquadra com 13 navios para ser comandada por Pedro Álvares Cabral. Essa esquadra, ou seja, essa viagem, ela tinha um objetivo. Qual era esse objetivo? Esse objetivo era de fazer uma viagem às Índias. Porém, essa esquadra devia, antes de seguir o caminho das Índias, dirigir-se um pouco mais para o oeste, ou seja, explorar mais o Oceano Atlântico. Eles desconfiavam de que existisse
terras nessa direção. É como se fosse um sentido ali, algo que estava ali cutucando eles, né? Direcionando eles para essa rota. Portanto, a esquadra de Cabral chegou ao Brasil e tomou posse das terras, antes de prosseguir até o Oriente. Viajou aproximadamente 45 dias até chegar à nossa terra. No dia 22 de abril de 1500, no local que hoje corresponde ao estado da Bahia. Então, quando eles chegaram, né, foi um momento, como eu coloquei na imagem, o encontro com quem? O encontro com os índios. Era um momento de encantamento de ambas as partes. Para os índios, o encantamento era maior. Por que esse encantamento era maior? A troca entre eles. Observe essa imagem. Essa imagem representa os índios fazendo troca de objeto com os portugueses, principalmente um objeto que eles, né, ficaram encantadíssimos, deslumbrados, que era o espelho. Né? Eles nunca tinham visto. Então, os objetos no qual os portugueses trouxeram chamou muita atenção deles, mas o espelho foi o que mais chamou a atenção. Agora nós vamos falar um pouco sobre as viagens. Dentre outros tripulantes, estiveram presentes carpinteiros, artesãos, serviçais, a tia tá cega. Estava o escrivão Pero Vaz de Caminha, encarregado de escrever uma carta ao rei, contando sobre o descobrimento de uma nova terra. Então, Pero Vaz de Caminha, ele foi encarregado justamente para ele, né, escrever, relatar, ele observar tudo que estava à sua volta e ele ia escrever, né, fazer um relato, ele ia escrever uma carta ao rei, contando sobre o que havia na nossa terra. Caminha registrou em sua carta um momento importante, quando os portugueses preparavam uma cruz para que o frei que acompanhava a esquadra rezasse uma missa para quem? Rezasse uma missa para os portugueses cristãos. Isso confirmava o quê? Isso confirmava a posse da terra. Essas viagens eram cheias de risco e muito difíceis para os tripulantes. A comida era escassa e de pouca qualidade. Praticamente não tinha conforto, né? Não era uma viagem, digamos assim, de primeira classe. Era uma viagem no qual, como eu acabei de ressaltar, onde a comida era escassa, de pouca qualidade, praticamente não tinha conforto. O trabalho era muito pesado e havia o risco do quê? Havia o risco de naufragar com quem? Com as grandes tempestades. Quando chegou à América do Norte, isso aconteceu em 1492, Cristóvão Colombo acreditava estar onde? Ele acreditava estar nas Índias. Por isso chamou o povo que encontrou de índio. Vocês sabiam disso? Na viagem de Cabral ao Brasil, havia um escrivão, né, que eu já falei aí agora há pouco, e vou tornar ressaltar que havia um escrivão cuja função era o quê? Era relatar ao rei de Portugal as novidades encontradas por aqui. Pero Vaz de Caminha escreveu a carta descrevendo a viagem, a chegada à nova terra e o encontro com um povo muito diferente dos portugueses,
Que povo era esse? Os índios. Os relatos de Caminha sobre os 10 dias que passaram nas novas terras portuguesas descrevem o encontro cordial entre os viajantes. Quem eram os viajantes? Os portugueses. E o povo que aqui já vivia no território. Quem era esse povo? Os indígenas. Caminha registrou em sua carta um momento importante quando os portugueses preparavam uma cruz, para que o frei que acompanhava a esquadra rezasse uma missa para quem? Que eu acabei de citar agora há pouco. Rezasse uma missa para os portugueses cristãos. Isso só confirmava a posse da terra. No livro de vocês tem a carta aí. Vocês podem estar fazendo a leitura aí na carta, está na página 107, e vocês vão poder entender o que dizia essa carta. Eu vou ler só um pequeno trecho aqui da carta, certo? Mas eu espero que todos vocês peguem o seu livro didático e façam a leitura dessa carta para que você possa entender. Depois de 43 dias de viagem, apareceram os primeiros sinais de terra. Era o dia 22 de abril. Avistamos um monte alto e redondo. Ele foi chamado Monte Pascoal, porque era a semana da Páscoa. No outro dia, logo de manhãzinha, as embarcações chegaram mais perto da terra. Lá estavam alguns homens. Eles não eram brancos nem negros, eram de cor parda. Andavam o quê? Nus. E estavam armados com arco e flecha. Eu fiz a leitura apenas de 2 parágrafos. Vocês vão dar continuidade nos seus estudos, fazendo a leitura com atenção. Portanto, crianças, no dia 2 de maio, a esquadra ela saiu da terra para continuar sua viagem para onde? Para as Índias. Novos nomes para a nova terra. Surgiram inúmeros nomes. No livro de vocês, na página 106, está falando aí quais foram esses nomes. Vamos lá? Peguem o livro de vocês e acompanhem a leitura. Então vamos lá. Pensando que se tratava de uma ilha, a tripulação de Cabral nomeou em 1500 nossas terras de Ilha de Vera Cruz. Depois Portugal percebeu que se tratava de um grande território. Então passou a chamá-lo de Terra Nova, em 1501. A partir daí, vários nomes foram dados às terras descobertas. Terra dos Papagaios, ainda em 1501. Terra de Vera Cruz, em 1503. Terra de Santa Cruz, ainda em 1503. Terra Santa Cruz do Brasil, em 1505. Terra do Brasil, em 1505. E, finalmente, Brasil, a partir de 1527, por causa da primeira grande riqueza aqui encontrada e que viria a ser bastante explorada. Que riqueza era essa? A árvore pau-brasil. Vocês já ouviram falar nessa árvore? Já os nativos chamavam a terra de Pindorama. Pindorama? Que isso, professora? O que significa isso? Pindorama significa Terra das Palmeiras, em Tupi-Guarani, certo, crianças? Então, vocês viram aí quantos nomes foram dados à nossa terra, até chegar, por fim, o nome Brasil? A primeira missa aqui no Brasil,
ela foi dia 26 de abril de 1500, na margem da Baía de Todos os Santos. Então, aí eu estou mostrando na imagem para vocês o local, né, que aconteceu a primeira missa. Certo, crianças? Vou só ressaltar um pouquinho mais, falando sobre a exploração do pau-brasil. Durante alguns anos, a exploração de pau-brasil, ela foi a principal fonte de riqueza dos portugueses no Brasil. Eles convenceram os indígenas a cortar madeira e a transportá-las até os barcos. Em troca de seu trabalho, os indígenas recebiam alguns produtos trazidos pelos portugueses, como espelho, tecidos e dentre outros objetos. Portugueses muito espertos. Então, o pau-brasil, ele foi a principal fonte de riqueza dos portugueses. Então, aí eu trouxe a imagem, né, para vocês, mostrando a imagem aí do Pero Vaz de Caminha escrevendo a carta, relatando. Eu espero que vocês possam ler no livro de vocês a carta até o final, certo? Para que vocês compreendam direitinho. Agora nós vamos finalizar a nossa aula com um vídeo só para dar mais conhecimento para vocês, certo, crianças? Prestem atenção no vídeo. A expedição prosseguiu sem maiores incidentes, até que, numa madrugada, algo muito estranho aconteceu. Capitão! O que houve, marinheiro? Um grave problema, senhor. A caravela de Vasco de Ataí desapareceu. Como pode ser? Ainda ontem eu havia estudado. Vacinei para Vasco. Tudo parecia em ordem. O que devo fazer, senhor? Sinalize para as outras caravelas. Vamos voltar imediatamente e descobrir o que aconteceu. Sim, senhor. Durante 2 dias, a expedição procurou pela nau de Vasco de Ataí. Nem sinal de caravela ou destroços que indiquem naufrágio. Acho mais provável que eles tenham se perdido. Devemos interromper a busca, senhor, imediatamente. Vamos retomar a rota prevista e que bons ventos nos conduzam a nós e a Vasco de Ataí. Os bons ventos não chegaram à caravela de Ataíde. Ela desapareceu. O sumiço gerou um clima de tensão entre os homens da esquadra de Cabral. Afinal, avançavam por uma rota quase desconhecida, da qual se ouviam histórias de monstros, tempestades e naufrágios. Fico imaginando o que farão esses padres tão longe de Portugal. O Papa tem interesse nas novas terras. Quer que a palavra de Deus chegue depressa a todos os lugares. Mas são lugares perigosos, inadequados para homens sem experiência militar. Não se engane, caro capitão Mó. Talvez esses frades tenham mais poder nas mãos do que todos os homens desta frota juntos. São aquelas algas compridas, Frei Henrique. É um sinal de que estamos próximos da terra. Pero Vaz de Caminha estava indo para as Índias assumir o cargo de escrivão de anfeitoria portuguesa. Até lá, ele cuidaria de registrar tudo o que acontecesse na expedição. Era um escritor com pleno domínio de sua arte. Cada detalhe daquela expedição ficaria registrado para sempre nos livros de Pero Vaz. Está vendo aquilo no horizonte? Estou. Que coisa esquisita. Vamos avisar aqui. Vimos primeiramente um grande monte, muito alto e redondo, e outras serras mais baixas ao sul dele. Ao monte alto, o capitão pôs o nome de Monte Pascoal. E a terra, senhor capitão Mó, como será chamada? Terra de Vera Cruz.
dia seguinte, a frota de Cabral ancorou bem perto da praia para facilitar o desembarque. Veja, cacique, há vários homens naquela canoa. Veja, senhor Capitão Mor, há vários homens na praia. Talvez sejam perigosos, talvez sejam perigosos. Chame guerreiros. Eles já lutaram em muitas batalhas e sabem lidar com povos estranhos. Chame Nicolau Coelho. Ele já viajou muito pela rota oriental e sabe lidar com povos estranhos. Nicolau Coelho foi até a praia num bote com alguns homens. Vários tupiniquins já estavam na beira-mar, esperando e observando. Aqueles homens não usam roupas. Eles é que são felizes. Eu mesmo estou morrendo de calor. Ui. Silêncio! Muito cuidado! Eles são brancos! Nunca vi pele desse jeito! E aqueles objetos serão armas? Esperem! Vou fazer um sinal para eles baixarem as armas. Baixem as armas. Não queremos começar uma luta sem necessidade. Eles entenderam! Vou jogar meu chapéu como um gesto de amizade. É um presente. É para botar na cabeça. Está funcionando! Eles entendem tudo! Aceito o presente. Então, vou jogar este colar para eles. Acho que não teremos problemas com eles. Acho que não teremos problemas com eles. No dia seguinte, a frota encontrou um lugar melhor para ancorar os navios. Era um porto natural, seguro, protegido por recifes. Os tupiniquins estavam sempre por perto, observando tudo. Afinal, eles nunca viram nada parecido com aqueles homens e suas caravanas. De onde vieram? Serão homens como nós? Como nós não, mas são homens sim. Alguns velhos dizem que eles vieram para ficar. Não, Estão indo para algum lugar. Pararam para descansar. você acha? Por quê? Porque não lutaram. Se quisessem ficar, lutariam conosco para tomar nossa terra. Talvez queiram ficar sem lutar. Pode ser. Vamos esperar e ver o que acontece. O cacique nos dirá o que fazer quando a hora chegar. Gostaram do vídeo, criança? Espero que sim. O vídeo já. O vídeo... Só para descontrair. O vídeo é só para aguçar mais a sabedoria de vocês, o aprendizado de vocês. Façam a leitura do conteúdo que está na página 106, 107, 108. Leia com calma, com bastante atenção, pratique essa leitura para que vocês possam entender e não ter dificuldade para resolver atividades que estão na página 109, 110, 111, 112 e 113. Primeira questão, o que vocês vão fazer? Quem fez a primeira exploração do litoral descoberto? Circule a opção correta. Quem foi? Foi falado aí na videoaula. Aí vocês vão circular. Segunda questão. O rei de Portugal recebia todos os registros da viagem das terras descobertas. Quem fez comentários e narrou os acontecimentos sobre os primeiros habitantes? Quem foi que escreveu a carta relatando tudo ao rei? Aí vocês vão marcar um xizinho na opção. Número 3, vocês vão fazer a correspondência entre os nomes que o Brasil já recebeu e as afirmações abaixo. Número 1, Pindorama. Número 2, Ilha de Veracruz. Número 3, Terra Nova. E número 4, Brasil. Aí você vai numerar de acordo com a nomenclatura que está no texto, certo? A quarta questão. Em comemoração ao descobrimento da nova terra, Cabral pediu ao sacerdote que celebrasse a primeira missa no Brasil. Como se chamava esse sacerdote? Como é que ele se chamava? Vocês vão escrever o nome dele. Quinta questão. Vocês vão escrever um texto que explique por que a terra descoberta recebeu os nomes de Ilha de Veracruz. A sexta questão é para marcar um X na expedição que saiu de Portugal em março de 1500.
Qual foi a expedição? Comandada por quem? Na 7ª questão, vocês vão fazer a ligação das grandes navegações. 8ª questão, vocês vão reler o texto e vão escrever a tripulação de Pedro Álvares Cabral. Quais foram os riscos que eles enfrentaram? Vocês vão escrever aí. São 2 palavras, não é uma frase grande, é uma frase pequena aí. As dificuldades, eu falei quais foram as dificuldades e os riscos. A 9ª, de acordo com o tema, chegada dos portugueses ao Brasil, vocês vão escolher um fato ocorrido no mês de 1500 e descrever aí abaixo. E a 10ª, vocês vão pesquisar, vocês vão precisar do dicionário e vocês vão escrever o significado de nau e o significado de caravela, certo? Número 11, vocês vão ler as perguntas, depois escrever o texto utilizando as respostas. Vocês vão reescrever o texto aí, utilizando essas respostas. A número 12, leiam o 7º parágrafo da carta de caminho. Vocês vão ver lá o parágrafo, é o 7º parágrafo, das linhas abaixo e as características dos homens que foram encontradas na Nova Terra, e vocês vão escrever aí. É o 7º parágrafo da carta. A 13, responde o que se pede. Que outros nomes foram dados à Nova Terra? Vocês vão escrever aí quais foram os outros nomes que foram dados. E a 14, vocês vão pinte as caravelas que têm informações verdadeiras. Cuidado com as intrusas. E a 15, quem celebrou a primeira missa no Brasil? Quando e por que isso aconteceu? No livro fala e na videoaula também. Muito obrigada, fique com Deus e até a próxima aula.